Nos Estados Unidos, as bodycams fazem parte da rotina dos policiais. A ferramenta entrega mais transparência sobre o trabalho das autoridades e, como consequência, fica mais fácil para a justiça averiguar casos polêmicos que envolvem os policiais, desde o revir de agressões até casos de racismo. As bodycams estadunidenses também registram casos positivos, como policiais ajudando a população e crianças de rua. Ou seja, é possível acompanhar praticamente tudo que as autoridades fazem quando estão nas ruas, sejam ações boas ou ruins. Os vídeos de bodycams viraram febre nas redes sociais. Existem canais no YouTube, por exemplo, com milhões de visualizações que exibem diariamente tiroteios e ações reais com imagens gráficas e certa espetacularização do conteúdo. Um dos maiores deles se chama Police Activity, com quase 3 milhões e meio de inscritos e com vídeos de tiroteios que facilmente ultrapassam as 400 mil visualizações. Agora as câmeras corporais chegaram ao Brasil. Como elas estão impactando a vida dos policiais? Será que teremos um espetáculo de vídeos e um show de imagens como vemos acontecendo nos Estados Unidos? Ainda, como é o tratamento desses dados e por quanto tempo ficam armazenados? É isso que vamos tentar descobrir hoje. Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Paião, editor aqui no Tecmundo, e hoje vamos tentar responder algumas perguntas sobre a chegada das câmeras corporais aqui no Brasil, como elas estão refletindo na atuação policial e a privacidade que ronda seu uso. As bodycams começaram a ter seu uso implementado em alguns estados brasileiros em 2019, especificamente na Polícia Militar de São Paulo em 2021. Pela proximidade de localização que o Tecmundo se encontra, vamos abordar hoje o uso das câmeras exatamente na Polícia Paulista. Os projetos para o uso nasceram de um pilar, que é a transparência. Além disso, vem para ajudar na resolução de problemas que envolviam questões como brutalidade policial, acusação falsa, homicídio e outros. Segundo o programa Fantástico, um estudo científico internacional já apontava que a presença de bodycams nas fardas policiais resultou em uma queda de até 60% no uso de força pelos agentes da segurança. O número é expressivo e então o caminho estava cada vez mais pavimentado para a utilização da tecnologia. No mês de junho de 2021, cerca de 18 batalhões da PM de São Paulo que usaram a ferramenta não registraram qualquer morte em decorrência de ações policiais. Letalidade zero. Desses 18, 12 estão na capital e policiam o centro, a freguesia do Ó, Jaçanã, São Mateus, Itaquera, Pinheiros, Ipiranga, Paraíso, Capão Redondo e Morumbi. Os outros batalhões que registraram letalidade zero em junho estão em Guarulhos, São Bernardo do Campo, Campinas, São José dos Campos, Sumaré e Santos. Para efeito de comparação, neste mesmo mês em 2020, foram contabilizadas oficialmente 19 mortes nos respectivos batalhões. Destrinchando um pouquinho mais esses números e considerando todo o estado de São Paulo, ou seja, não somente os batalhões com câmeras acopladas nos uniformes, foram 22 mortes em decorrência de ações policiais em supostas resistências. Isso significa que houve uma queda de 53% em relação ao mesmo mês em 2020, quando 47 pessoas morreram. Se ainda colocarmos em recorte o período de junho de 2019 a junho de 2020, foram 852 mortes. Entre junho de 2020 e junho de 2021, início do uso das bodycams, o número caiu para 545, ou seja, uma redução de 36%. Ok, mas esses dados são sobre o primeiro mês de uso apenas e estamos citando cenários que já estão longe. Hoje, em 2022, com os policiais mais acostumados com a presença da câmera, como está esse cenário? Batizado de Olho Vivo, o programa da Polícia Militar indica que houve uma redução de 36% no número de pessoas mortas. Esse resultado foi puxado pelos batalhões que usam as câmeras. As rondas ostensivas Tobias de Aguiar, mais conhecida como Rota, faz parte do programa e teve uma redução de 89%. Todos esses dados deixam claro, as câmeras reduzem as mortes. Mas será que as câmeras são as únicas responsáveis por isso? O Olho Vivo grava todo o turno de serviço do policial, sem a necessidade de acionamento do botão de gravar, segundo o governo.
Quando o turno do agente tem início, um acionamento do botão que permite o registro do som ambiente também é obrigatório. Caso contrário, ficam apenas imagens armazenadas. Entre os problemas já identificados nas imagens, houve apenas um suspeito de um crime foi morto mesmo desarmado e sem esboçar reação. A ocorrência suspeita ocorreu em 9 de setembro de 2021 em São José dos Campos e os policiais estão sendo processados. Segundo a Folha, por outro lado, as câmeras também ajudaram a provar que policiais militares agiram em legítima defesa durante a abordagem de um suspeito no Sacomã, na zona sul da capital, em novembro do ano passado. As gravações feitas pelos equipamentos acoplados às fardas revelaram que um rapaz sacou uma arma que estava sob a camiseta quando um dos policiais fez o disparo. Só depois dos disparos que perceberam que a arma, na verdade, era de brinquedo. Como você deve imaginar, o número de vídeos armazenados é gigantesco, sendo necessário um poder de armazenamento imenso para abrigar as imagens das mais de 3.000 câmeras corporais. De acordo com o governo de São Paulo, esse armazenamento custa, por mês, cerca de 1,2 milhão de reais aos cofres do estado. O governo quer comprar mais 7.000 câmeras ainda neste ano. Outros dados também são armazenados via câmeras, por exemplo, as informações de GPS. É possível rastrear o local da ocorrência e o movimento das tropas. Para entender mais sobre as questões de como os dados são armazenados e a questão da privacidade envolvendo os policiais, o Tecmundo conversou com o coronel Robson Cabanas, da Polícia Militar de São Paulo. Isso daqui é uma doca padrão. Essa doca aqui são para 8 câmeras. Então, se você for num quartel da Polícia Militar, você vai ter na parede fixada a quantidade de às vezes 80 câmeras, 100 câmeras numa companhia de Polícia Militar. Então, como que o policial ele trabalha? O responsável ali, que a gente chama de serviço de dia, que é um policial que fica ali no quartel e ele controla os materiais, seja a tonfa que o policial sai, muitas vezes o policial está num arma e desarma ali, ele também paga arma de fogo, ele controla toda essa parte de material. Ele vai tirar uma câmera dessa aqui, entregar para o policial, e o policial recebe esse equipamento. Esse equipamento ele vai acoplar na farda, porque nós temos aqui um fixador de uniforme, isso aqui ele trabalha com tração, né? Então, é só para mostrar esse mecanismo aqui. Então, ó, como é que ele funciona? Ele tem uma tração. Isso aqui ele sai, isso aqui eu ponho por trás do tecido do colete, então eu vou colocar essa parte por trás. Então ele tem esses sulcos aqui, né? E aqui eu vou fazer uma tração no tecido com esse trilho que está aqui na minha mão. Então eu encontro aqui esses dois sulcos, aí colocou, deixa eu só tirar minha gola aqui, e a gente trava, e aí sim a câmera tem este engate. Nós vamos colocar nesse orifício que está aqui a câmera, então a gente coloca aqui, gira no sentido anti-horário, e aí a câmera está acoplada no corpo do policial. Esse vídeo aqui, que é o Video Recall, ele fica na nossa base de dados somente por 90 dias, que é um tempo extremamente suficiente para que seja chamado um vídeo de transparência. Vamos supor que algum policial tenha cometido um excesso, um abuso contra você. Você vai reclamar na corregedoria, você vai fazer, então isso é tempo suficiente para você levantar uma informação dessa. A mesma coisa para o policial se defender, né? Se ele sofreu uma acusação falsa, ele tem esse tempo de 90 dias para resgatar um vídeo de rotina. Agora nós temos também o vídeo intencional. Então, veja só, eu tirei a câmera, ela está aqui comigo, ela está em stand-by, se eu virar aqui, você vai ver ela piscando em verdinho, indicando que ela está em stand-by. Esse é o visor para o operador, né? Para a sociedade, aqui ela não tem nenhum sinal por enquanto. A gente tem uma regra de gravação intencional. Então, toda vez que o policial recebeu um despacho de ocorrência, que o policial, por exemplo, recebeu um chamado direto da população, sabe quando a pessoa faz a mãozinha para a viatura? A gente chama isso de mãozinha. A mãozinha. Então, quando o policial pegar flagrante, então, ele se deparou com uma situação de flagrante. Quando ele for apoiar qualquer tipo de apoio e ações planejadas, por exemplo, eu vou abordar uma pessoa que está em atitude suspeita, eu vou abordar pessoas em atitude suspeita de um veículo, eu vou fazer uma busca e varredura numa edificação, eu vou fazer uma busca e varredura num bairro, numa comunidade, eu vou fazer uma operação de fiscalização de veículos, bloqueio. Aí, nós temos que acionar a gravação intencional. Isso é uma regra, um procedimento operacional padrão que descreve um rol exemplificativo, mas que basicamente vão se resumir nessas 5 situações que eu acabei de explicar. E como o policial deve fazer? Aí ele vem aqui, ó, como se clica num mouse. Ele vai dar um clique duplo nesse botão circular e a câmera, ela inicia a gravação e começa a mostrar, piscando em luz vermelha para a sociedade, que aquele policial está fazendo uma gravação de vídeo intencional. Quando este vídeo aqui é iniciado, nós vamos para 720p de resolução, nós captamos áudio
E tem um recurso que chama pré-buffer. Eu vou voltar 90 segundos no tempo, 1 minuto e meio, e vou gravar as imagens e o som em 720p de 90 segundos para trás. Então agora eu explico o porquê o sistema de São Paulo grava todo o turno de serviço e ainda assim tem a gravação intencional. Isso é importante porque a prova precisa ser entregue. Essa prova precisa passar para a investigação na polícia, ela precisa ir para o Ministério Público, ela precisa ser entregue para o Poder Judiciário na audiência. Quando eu tenho um pré-buffer e capto a imagem com som e imagem melhores e ainda tenho essa volta no tempo, eu consigo colocar dentro de um arquivo só tudo que vai se precisar para aquela prova. Então, na hora de você gerir esse banco de dados gigantesco de vídeos, fica tudo muito mais simples, né? Então, o sistema de São Paulo é único. Se você for para Nova York, Los Angeles, Londres, eles têm a mesma câmera que a gente, o mesmo sistema que a gente utiliza, porém, lá o policial só grava quando ele aciona o botão. Se o policial, por algum motivo, não acionar, por insegurança, por falha técnica ou proposital, a polícia não vai ter a imagem. E essa é uma grande crítica de vários setores da sociedade lá fora, acerca de que não há uma transparência nessa relação, porque tudo depende do acionamento do policial. E sobre a privacidade do policial, se a câmera grava tudo, o tempo todo, isso significa que as tropas podem ser filmadas indo ao banheiro, comendo e estabelecendo conversas privadas? Essa câmera aqui agora, ela já está gravando a gente. Só que ela está gravando em stand-by, o que a gente chama de video recall. Ele é video recall porque é um vídeo que você só vai utilizar se você precisar ir buscar esse vídeo para tirar alguma dúvida do que aconteceu. Porque esse vídeo aqui está gravando rotina. Ele grava coisas que não são de interesse policial, interesse probatório. Quando ele está nessa configuração, em que o policial está em patrulhamento, ele não está atendendo nenhum tipo de ocorrência, a câmera está gravando o turno todo, a gente grava isso em 480p e não gravamos o som, que é justamente para preservar a privacidade do policial. Então eu estou conversando na viatura, batendo um papo, não tem som, né? Além do mais, essas evidências aqui que estão sendo geradas, o policial, ele, ao final do serviço, ele vai parear o telefone particular dele ou o smartphone da Polícia Militar com um aplicativo. É um aplicativo seguro, em que ele pode fazer streaming, assistir as evidências que ele produziu na tela do celular, mas ele classifica cada vídeo que ele produziu. Esse video recall de gravação contínua, ele grava de 30 em 30 minutos, o sistema fecha o arquivo, para que a gente possa gerar arquivos manejáveis, menores, né? Afinal de contas, 1 hora de gravação em 720p está dando acho que 1.2 GB, mais ou menos, né? Então é mais ou menos o formato desse arquivo aqui, que tem um pouco de compressão, mas que a gente trabalha. Então, assim, o policial chegar no final do serviço, um PM trabalha 12 horas, no mínimo, né? Chega às 6 da manhã, vai largar às 6 da tarde. Se ele não fizer absolutamente nada, o que é impossível, né? Mas se ele não fizer nada, ele vai ter 24 arquivos de meia hora dessas 12 horas. Então, ele vai pegar o celular e vai classificar essas evidências. Esse vídeo de rotina, ele vai classificar como restrito. Esse vídeo entra no sistema, o sargento dele não vê, o tenente não vê, o capitão não vê, porque ele é um vídeo que não tem interesse. Podemos ver? Sim, sempre que houver um motivo. Então, em cada companhia da Polícia Militar, a gente tem instalação de roteadores, né? Cada companhia recebeu 3 tablets, 3 computadores, além do que a Polícia Militar já dá de dotação normal, para poder facilitar, para que de forma que o sistema não ficasse prejudicado por uma falha de fornecimento de algum material do Estado. Nós temos a contratação já de link de dados, tudo isso aqui é uma prestação de serviço. A empresa vencedora da licitação, ela fornece tudo isso para a Polícia Militar. Aqui não tem nada que é propriedade da PM. Então, veja só, eles utilizam a Microsoft aqui no nosso país, né, a nuvem da Microsoft, e eles têm um link de dados em cada companhia. Esse link de dados tem que dar vazão, eles fazem um cálculo de volumetria que está no nosso edital. Então, você imagina, eu tenho uma companhia que tem 100 câmeras, trabalham 60, 65 de dia, 35, 40 à noite. Então, quando chega às 6 horas da tarde, essas 60 câmeras do dia, elas vão para a doca. E você tem que descarregar, em média, 12, 13 gigabytes de dados, todas elas em até 8 horas, e recarregar todas as baterias. Então, você imagina o volume desses links de dados para poder transferir essa quantidade gigantesca de dados para a nuvem. A nossa Cloud Service, ela é ilimitada, nós não pagamos por um X valor, é ilimitada, nós podemos subir a quantidade de evidências que as câmeras captarem sem nenhum problema. Nós temos o software, que é um software de DMS, chama Digital Evidence Management System. Esse software cuida da custódia, ele que vai operar os vídeos na Cloud Service e vai permitir as licenças de usuários, a divisão desses usuários
em grupos. Além disso, eu habilito a possibilidade de acessar remotamente essa câmera e fazer a transmissão ao vivo, um live streaming do que está acontecendo. Então você imagina um policial que está numa situação de necessidade e que a gente não sabe onde ele está naquele momento, por esse sistema eu consigo localizá-lo, porque a gente tem GPS nas viaturas, né? Mas agora nós temos GPS nas câmeras, o que vai aumentar muito a segurança do policial, porque a câmera anda junto ao corpo do policial, né? Eu acredito que nos casos de crimes que não demandem investigação, existem muitos crimes que ele já está exaurido na prisão em flagrante. Ali você tem materialidade, você já tem o indivíduo preso, etc. Ele não requer investigação, né? Claro que hoje a competência da Polícia Civil de produzir um inquérito, entregar para a Justiça, mas a gente tem visto sistemas de justiça criminal, mundo afora, e o que a gente enxerga é isso. A polícia investigativa, ela tem que investigar, ela tem que ser utilizada, não é verdade, para poder investigar os crimes que são de difícil solução, né? São de difícil solução. Então, eu vejo assim, o termo circunstanciado de ocorrência já é uma realidade em vários estados do país, onde a Polícia Militar já encaminha já o pedido de audiência, as provas, direto para o Judiciário. Então, eu creio que no futuro deve haver uma reforma no nosso sistema de justiça criminal para permitir que esses crimes de menor potencial ofensivo, esses crimes que já têm toda a materialidade, a autoria toda já definida, que não demandem investigação, que possam sim ser entregues direto pela polícia de forma digital já para a Justiça. Aliás, isso já está acontecendo agora. O Tribunal de Justiça de São Paulo, nós estamos preparando um convênio que será assinado com a Secretaria de Segurança Pública, em que nós vamos enviar os vídeos de prisões em flagrante direto para a audiência de custódia da Barra Funda. Porque a audiência de custódia, ela existe para verificar a legalidade da prisão. Então, o que você precisa ver na audiência de custódia? Se o policial militar prendeu bem, se ele cometeu algum abuso, alguma ilegalidade. Resta tempo para conseguirmos afirmar se as câmeras são uma revolução na polícia no Brasil. Nos Estados Unidos, as bodycams não inibem casos extremamente problemáticos. George Floyd foi morto nos Estados Unidos por um policial de bodycam após ser asfixiado por 9 minutos. O departamento de polícia no mundo, onde for, num país democrático, precisa ser transparente. A polícia ela deve prestar contas para a sua sociedade, para o seu povo. O ONU não é um organismo fechado. Não pode ser um organismo fechado. A polícia, ela pertence ao povo de São Paulo e ela tem que ser transparente. Aqui tem paulistas e brasileiros que estão trabalhando para a sociedade. É isso que é a Polícia Militar, é um patrimônio do povo paulista. Pertence a você, Felipe, pertence a todos nós. Essa é uma instituição, não pertence a mim, que eu sou coronel passageiro. Essa instituição tem 190 anos. Né? Então a gente parte dessa premissa. O erro da polícia, ele serve para que a gente possa melhorar. Sempre que a gente é transparente, a gente enfrenta crises de imagem, mas as crises de imagem, tudo que acontece nos fortalece como instituição, para dar passos consistentes no caminho daquilo que a sociedade deseja. Eu não posso ter a polícia que eu quero. Nós temos que ser a polícia que o povo de São Paulo quer. Então, esse é o balanço. Se as pessoas clamam por ter uma polícia que seja, dentro do Estado Democrático de Direito, uma polícia cidadã, uma polícia que saiba trabalhar, que seja aguerrida, guerreira, que controle o crime, mas que faça tudo isso dentro da lei, nós precisamos ser transparentes, né? Então, o que eu acredito é que as câmeras vão mostrar muito mais os acertos, porque nós somos uma instituição muito forte. Sabe qual é a porcentagem de erros da Polícia Militar no montante de atendimentos que a Polícia Militar faz? Não sei. É de 0,00035. Esse é o montante que você lê no jornal, que tem inquérito instaurado, que são desvios de abuso. Só aqui em São Paulo, a gente recebe de 30 a 40 mil chamadas no Copom por dia. Nós despachamos 7 mil viaturas na cidade de São Paulo por dia. E aí você vai ver na imprensa, uma vez por mês, um caso ali de violência, um abuso, mas olha quantas pessoas foram atendidas por policiais e quantas pessoas foram salvas. Então, você está falando de comunidade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tornando público os vídeos da bodycam. Então a sociedade está podendo ver na televisão vídeos muito bons e vídeos de abusos que acabam saindo. Isso é ser transparente. Aqui ninguém esconde nada para baixo do tapete. Então, se a imprensa tem uma informação e questiona que nós temos a imagem, exaurido a investigação ali, nós tornamos pública. Se o investigador falar, não libera a imagem porque vai atrapalhar a minha investigação, aí a gente segura, mas porque às vezes a imagem tem um fundamento ali de investigação. Depois disso, ela é pública. E nós temos um canal no YouTube, que é o PMTV. O nosso canal tem uma playlist de copy, só de câmera operacional portátil.
E é um tremendo sucesso. O nosso canal está com 640 mil inscritos, nós temos 12 milhões e meio de visualizações por mês no canal, nós estamos crescendo a uma taxa de 33, 35 mil usuários por mês, e são 12 milhões e meio de pessoas que estão vendo ações heróicas maravilhosas dos policiais militares. A Polícia Militar não teme, o nosso soldado de Polícia Militar é um guerreiro, ele é um valente, ele é um profissional que tem que ser muito respeitado, porque o que ele faz no dia a dia é algo impressionante. Basta ir lá e assistir os vídeos. A formação do policial militar de São Paulo é uma das mais longas do Brasil, né? A de oficiais também, são 4 anos no Barro Branco, de tempo integral de formação para o oficial. O nosso policial militar, ele passa 1 ano de treinamento básico, e depois tem mais 1 ano de estágio, ou seja, é primorosa a formação do nosso policial. A gente tem todas essas medidas, né, que trabalham na profissionalização dos policiais e no controle do uso da força. A câmera, por si só, ela não vai ser a bala de prata da segurança pública e, por si só, ela não vai diminuir a letalidade da polícia ou o uso da força pela polícia. Porque, para que isso aconteça, é necessário que a polícia tenha instrumentos bem definidos de controle. A polícia precisa ter um policial bem treinado, a polícia precisa ter procedimentos claros, a polícia precisa ter equipamentos disponíveis para os policiais, precisa ter equipamentos menos letais, e quando você tem tudo isso, e você acopla uma câmera ao policial, ela vai exercer aquela observação de compliance. Então é claro que ele vai seguir os procedimentos, vai usar os equipamentos. Uma polícia que não tiver isso, ela vai gravar o erro, entende? Então as pessoas estão acreditando um resultado de redução da letalidade para a câmera, que na verdade é um trabalho, um esforço de toda uma instituição nas medidas de contenção do uso da força pela polícia. A polícia tem um papel que deveria ser claro na sociedade. E claro, nem tudo é preto no branco. O policial é um trabalhador, um cidadão e também passa por situações problemáticas como todos nós. As câmeras corporais serão capazes de aproximar a figura policial do social. Políticos, como o atual governador de São Paulo, João Dória, já declarou frases como "a polícia vai atirar para matar" e "bandido não vai para a delegacia, nem para a prisão, vai para o cemitério", algo que vai de encontro à presença de programas como o Olho Vivo, que busca ser um complemento de transparência sobre treino e educação. Quem é que vai vigiar o vigilante? Os políticos com frases prontas para incitar aquele ódio que existe dentro de nós? As câmeras? Talvez elas ajudem, talvez o caminho seja outro. Só sabemos que ele é muito longo. A polícia vem buscando maneiras de ser mais transparente e existem diversas nuances na vida de um policial militar. Mas isso é papo para outro vídeo. E chegamos ao fim. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e compartilha com um amigo. Tem uma opinião sobre o que abordamos aqui? Deixa seu comentário aí embaixo, mas sem grosseria e treta, hein? Pelo amor de Deus. Eu fico por aqui e nos vemos na próxima. Um abração e tchau, tchau.